Falei, moçadão, beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrímio. Patrímio. Como vocês estão, meus amigos? Como vocês estão, minhas amigas? Como vocês estão, meus caros craniados? Como vocês estão, meus peixes ósseos? Aqui quem fala é Patrímio. Patrímio. Patrímio, o grego. Eu imagino que vocês estejam encrespados pela minha ausência. Muito tristes, muito tristes. Pelo deslocamento que eu me fiz gerar de vocês. Peço desculpas por isso. Essa semana sem vídeos foi por conta de um feriado que ocorreu. Um feriado que celebrou uma revolução. Uma revolução que aconteceu em 1932, pessoal. A culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Que aconteceu esse feriado. A culpa é dos constitucionalistas. Pessoas que brigaram para que em 1932 houvesse uma Constituição Federal. Muito interessante, pessoal. Muito interessante. Mas e aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com você, Patrímio? Patrímio, o grego, em tempos constitucionais, não exerce o seu arbítrio. Não exerce. Por quê, Patis? Por quê, Patrímio? Por quê? Ora bolas. Porque isso é uma celebração intersticial. Isso é uma celebração fundamental que existe na nossa democracia. Então, nesse sentido, Patrímio precisa respeitar esse processo. Patrímio precisa valorizar esse processo. Certinho? Muito bom, pessoal. Bom, hoje eu queria falar com vocês pra gente continuar essa série de vídeos sobre o projeto de ser, sobre os mecanismos de elaboração do eu. Ou melhor, sobre os mecanismos de expressão do eu. O projeto de ser, ele constrói fundamentalmente um novo eu. Um novo eu que participa da sua própria criação. Comparavelmente às antigas tradições ortodoxas. Isso mesmo, pessoal. Principalmente da Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Ortodoxa, pessoal, que em 1084 participou daquele processo histórico, o Cisma do Oriente, o qual eu estava inserido. Eu me lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Eu me lembro quando nosso querido amigo Papa Gregório VII brigou contra o patriarca da Igreja Ortodoxa durante o Império de Bizâncio, pessoal. Mas isso não importa muito. O meu ponto é o seguinte, é que desde a época da Igreja Ortodoxa já se diz muito sobre esse processo de criação do eu. Para os ortodoxos, portanto, a criação do eu participa de algo chamado teose, deificação. O homem se cria para que se torne Deus. O homem se cria para que se torne uma das potências não criadas de Deus.
O homem se cria para que ele participe de um processo que ainda não está terminado, de expressão do eu divino, de expressão do Deus Pai. Mas o que acontece primordialmente é que a gente não precisa divinizar esse processo de criação do eu. Mas sim, a gente precisa torná-lo imanente, ou seja, pertencente àquilo que é a nossa vida imediata, de uma forma que seja possível, sem perscrutar crenças, sem perscrutar teologias e sem a gente criar algo que não propriamente pertence à imanência do eu. Mas ao longo de todo o nosso projeto de ser, eu nunca expliquei propriamente o que é esse eu e como esse eu se expressa. Eu acredito que não haja, pessoal. Não há. Não há, pessoal, uma definição estanque de eu. Isso mesmo, estanque. Estanque de eu. Não há essa definição. Muito pelo contrário, pessoal. Há várias definições que se agregam e se constroem em um mosaico de conhecimento sobre o eu. E a essa teoria, eu patrímio, dou o nome de teoria dos 3 egos. Então a gente vai ter 3 egos fundamentais aqui. A gente vai ter um ego biológico, a gente vai ter um ego sociológico e a gente vai ter um ego filosófico. Em primeiro plano, pessoal, esse ego biológico, ele é essencialmente aquilo que geneticamente estamos preparados para ser. Então, de certa maneira, se você abrir qualquer livro de fisiologia, pessoal, você vai perceber que a apreensão do mundo sensível e a subsequente interpretação do mesmo pelo nosso telencéfalo é mediada por vários processos biológicos de transmissão de impulso nervoso, de abertura e fechamento de canais de sódio, de abertura e fechamento de canais de cálcio, de abertura e fechamento de canais dependentes de voltagem de potássio. Enfim, somos, de certa maneira, uma máquina química. Uma máquina química, pessoal. Uma máquina química. Uma máquina molecular. A gente fosforila ATP para que a gente transforme a fosfocreatina em creatina e contraia nosso músculo. A creatina é um conjunto de pequenas partezinhas, de pequenos átomos que se juntam e formam um aminoácido, que é uma molécula orgânica maior. Todos esses processos, pessoal, eles são interpolados em um ego que eu chamo de ego biológico. E é necessário que a gente compreenda que esse ego biológico fundamenta muito as nossas escolhas. Eu não tenho como fugir, pessoal. Eu não tenho. Você vai me negar que só porque eu sou filósofo, só porque eu sou um grego, eu vou negar a biologia? É claro que não. Como eu posso definir o projeto de ser sendo que eu estou doente? Como é que eu posso definir um projeto de ser sendo que a mim me falta progressão química? O que significa essa progressão química? A minha bomba de sódio e potássio não funciona direito. A minha pulsão nervosa não funciona direito. Os meus canais dependentes de voltagem não funcionam direito.
Então aquele processo de polarização e despolarização do neurônio, ou melhor, repolarização e despolarização do neurônio, não conseguem funcionar direito, então eu não consigo funcionar direito. E juntamente com esse ego biológico, que é bioquímico, a gente tem também um eu que é ecológico, que participa da evolução das espécies aqui. Então existem pulsões. Existem pulsões, pessoal. E não me parece absurdo quando alguém apresenta uma pulsão de morte querer voltar ao mundo orgânico, inorgânico, na verdade. Não me parece absurdo que quando alguém tem pulsão de vida, a pessoa queira expressar a sua vida para outras gerações. E tudo isso depende fundamentalmente de espécie, de gênero. Tudo isso depende fundamentalmente de vários processos que definem indiscutivelmente a natureza humanamente animal do homem. O homem é um animal, pessoal. O homem faz parte da evolução. Então, fazendo parte da evolução, o homem precisa se entender como um eu biológico. Depois disso, a gente pode observar que existe um eu sociológico. Charles Wright Mills tem um livro muito bom chamado Imaginação Sociológica, que é justamente que é justamente uma defesa à capacidade humana de se observar em um determinado contexto social e observar que ela é afetada, influenciada por esse contexto social. Então, de certa maneira, você tem um eu posicionado socialmente. Você tem um eu posicionado socialmente. Um eu que exerce uma função social, que está imiscuído de fatos sociais, que está imiscuído de símbolos e que está imiscuído principalmente de capital. Capital humano, capital social. As teorias clássicas de Marcel Mauss, Bourdieu, etc., explicam muito bem como opera e como funciona operam muito bem como é que funciona, como é que rola este homem sociológico. Tá bom, pessoal? Tá bom? Então, de certa maneira, o eu sociológico é justamente um eu posicionado socialmente, um eu que tem deveres sociais. E a gente precisa entender quais são os nossos deveres e quais são os nossos conjuntos de símbolos que constroem essa imagem social que a gente vem delapidando ao longo de toda a nossa vida. Não há homem, portanto, sem que haja sociedade, porque o homem é um construto social. Não há homem, portanto, sem que haja sociedade, porque o homem ele depende da sociedade para que ele se exerça. De certa maneira, pessoal, a gente depende dos nossos processos de significação sociais. Então, sendo você um médico, sendo você um advogado, então sendo você um amigo, todas essas coisas evocam um capital simbólico que é próprio deste homem, desse eu sociológico. E não há projeto de ser sem a plena compreensão desse eu sociológico. Não há, pessoal. Não tem. Não tem o que fazer. Não há projeto de ser sem o homem sociológico. Depois disso, pessoal, a gente tem um eu que é filosófico. Por isso que a teoria dos 3 egos. Um eu biológico, um eu sociológico e um eu filosófico.
O eu filosófico, ele é aquele eu que pode depender de alguma divindade para que encontre o seu propósito. É um eu que tem um determinado arquétipo de pensamento. É um eu que tem uma determinada forma de conceituar e elaborar, sistematizar os porquês do mundo. É um eu que se posiciona sobre o mundo, observa o mundo e abstrata o mundo conforme princípios gerais da sua própria capacidade de pensamento. Em outras palavras, o eu filosófico é um eu que pensa. Fundamentalmente, pessoal. Fundamentalmente, não existe eu sem que haja esse pensamento. Não existe eu em automatismo. Não existe eu sem que haja um processo crítico de reflexão sobre a condição humana e sobre determinadas formas gerais do pensamento. E não se engane, pessoal, porque você pode me dizer uma coisa: esse eu sociológico, esse eu filosófico, ele é um eu que depende e demanda certa erudição, certo repertório cognitivo. Ele é um eu que demanda certo conhecimento sobre certos autores, sobre literatura, filosofia, sociologia, biologia, ciências naturais, que seja. Ele é um eu que demanda e depende desse conhecimento técnico. Não. A gente pode ter um eu filosófico que não dependa de nada disso, porque o eu filosófico é independente das teorias que o mundo criou. Ele é um criador de teorias. Vou dar um exemplo para você. Uma criança que observa o mundo. Uma criança, pessoal. Uma criança que observa. Uma criança, pessoal. Uma criança que nunca leu Aristóteles. Uma criança que observa o mundo. Ela pode ser uma excelente entidade reflexiva e filosófica. Porque a criança, ao observar o mundo, ela pode criar uma teoria sobre esse mundo. No momento em que ela vai lá e ela olha, o céu é azul porque o Gumball é azul. E o Gumball é uma deidade. Então o Gumball, a deidade, criou o céu à sua imagem e semelhança para que eu pudesse ser feliz aqui e pudesse assistir aos seus ensinamentos. Olha só. Olha só, pessoal. O eu filosófico acabou de se criar uma teoria sobre o ser. Uma teoria sobre o mundo, uma teoria geral sobre o mundo. Essa capacidade de abstração, reflexão, cognição e postulação, que pertence também à retórica, por exemplo, faz parte desse projeto maior de construção do eu também. Então, de certa maneira, para que a gente consiga ter um projeto de ser bem-sucedido, a gente precisa levar em consideração todos esses três egos. O eu biológico, o eu sociológico e o eu filosófico. Sem um e sem outro, não há. Por quê? Se você só considerar o eu biológico, você vai se tornar um cachorro. Se você considerar o eu biológico e o eu filosófico tão somente ignorando o eu sociológico, você vai se tornar Robinson Crusoe. Um solipsista. Se você levar em consideração só o eu biológico e o eu sociológico, você vai se tornar um eu automático. Um tonto, um maçudo, uma horda, como diria o Nietzsche. E se você só levar em consideração o eu filosófico e o eu sociológico, você também não terá construção, você terá doenças, na verdade, você ficará doente.
Porque você não está respeitando a sua capacidade e as suas limitações enquanto ser biológico que dependeu de todo um processo evolutivo e de toda uma delapidação genética que até então veio te construindo desde o ancestral comum. Então, pessoal, tem que considerar esses 3 egos, tá? Acho que isso é a principal missão que a gente tem aqui. E a partir disso, pessoal, eu tô me empolgando aqui, mas eu não vou me desculpar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se você não ficou, vai se fuder. Depois disso, a gente tem aqui a teoria das 3 prospecções do eu. As formas como esse eu, que se divide, que se elabora nesses 3 princípios, se apresenta no campo das ideias e, por conseguinte, no mundo. Então, o eu ele pode se prospectar de 3 diferentes maneiras também. O eu pode se prospectar de forma ideal, de forma realizada e de forma potencial. O que é o eu ideal? É um eu normativo. O que é um eu normativo? É um eu ideal. E além disso, é um eu que não se coloca no mundo real. É um ideal tipo. É o tipo ideal. Tipo ideal é um conceito sociológico, tá, pessoal? É um conceito sociológico que é uma abstração. Uma abstração para que você consiga definir um perfil de uma determinada comunidade, de um determinado grupo ou de um determinado espectro da sociedade. Então, qual é o ideal tipo de trabalhador? O tipo ideal de trabalhador é justamente o cara que vai lá, ele acorda às 6 horas da manhã, bate o ponto, fica lá 8 horas, um trabalho legitimado pelas leis trabalhistas, depois ele volta para casa, ele compra mercadorias para os seus filhos e para sua esposa, e aí, a partir disso, ele se elabora ao longo do tempo. Deixa eu fechar aqui a janela porque está fora. Está muito difícil. O mundo contemporâneo não respeita os gregos. Então, o ideal tipo... ele é justamente esse perfil generalista para que se consiga entender um grupo da sociedade. É nesse sentido mesmo que eu gostaria de postular aqui que uma das prospecções do eu é justamente você construir um ideal tipo daquilo que você quer ser, biológica, sociológica e filosoficamente. Biologicamente não tem muito para onde correr. Você consegue modular os seus genes por meio de exercício físico e alimentação. O nome disso é epigenética. Você consegue modular a expressão dos seus genes por meio de exercício físico, por meio de fatores externos. Então você consegue, de certa maneira, hackear, mudar o seu eu biológico. Desse jeito. Então você pode colocar isso dentro do seu ideal tipo, tá? Além disso, sociologicamente, você pode se colocar em uma determinada posição social, em um determinado grupo social ou em um determinado conjunto social que vai elaborar um conjunto de símbolos que você valoriza como idealizáveis para você, para a construção do seu eu. E filosoficamente você pode esboçar um conjunto de ideias, você pode concordar com um conjunto de ideias e discordar de outros. Eu sou marxista, eu sou cristão, eu sou nietzscheano, enfim, ou eu sou cético, eu sou filósofo. Então, eu não dou assentimento a conjuntos teóricos que descrevem de forma finalista o mundo. Isso é uma posição ideal também. Então você projeta esse ser completo, biológica, sociológica e filosoficamente, nesse arquétipo. E esse arquétipo vai se transformar em um paradigma, em um to go, em um lugar para você ir, tá? Depois disso, você vai começar a realizar todo esse projeto. E aí você vai chegar em um cara que se afasta progressivamente desse eu ideal, que é um homem balizado pelo eu real, pela realidade.
Então a realidade não permite que você seja totalmente saudável, porque você vai ter um fator de transcrição mutado que não vai permitir que os seus genes se adaptem e se moldem ao ambiente conforme a epigenética diz. Você não vai conseguir, por conta de limitações políticas, limitações externas, limitações sociais mesmo, estamentais, né? Chegar aonde você chegou ou como você esperava chegar onde você queria chegar no seu eu ideal. Então, existe um distanciamento entre esse eu ideal e aquele que se concretiza na realidade. E a esse distanciamento eu chamo de eu realizado. Tá? É um eu realizado. Além disso, a gente tem também, por fim, um eu potencial, que é uma síntese entre o eu ideal e o eu realizado. Por quê? Porque o eu potencial, ele é um eu que está por vir. É um eu construído a posteriori. Então, a partir dessa construção ideal, você vai ter uma quebra de expectativa do eu real, e a partir dessa quebra de expectativa você tem uma remodulação. A essa remodulação eu chamo de eu ideal. Então esses são os grandes mecanismos, pessoal, de expressão do eu. Esses são os grandes mecanismos de expressão do eu. A gente vai ter aqui os 3 egos que devem ser levados em consideração. E a gente vai ter aqui as 3 prospecções, as 3 continuações do que são esses 3 egos expressos no mundo e no imaginário do próprio. Não tem eu sem que haja projeto. E não tem projeto sem que haja o eu. É necessário, pessoal. É necessário que você leve em consideração todos esses elementos, tá bom? Muito obrigado por terem assistido e por terem ficado até aqui. Se vocês ficaram, foi muito importante para mim estabelecer esses pressupostos iniciais. A partir desses pressupostos, que a gente já não está mais no início do projeto de ser, eu acredito que o arcabouço teórico já esteja dilapidado o suficiente para que a gente consiga construir esse projeto, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.